A solidão. Essa palavra que a maioria teme, evita e tenta preencher a qualquer custo. Vivemos cercados de pessoas, mas ao mesmo tempo, profundamente vazios. Procuramos distrações, conexões, ruídos. Qualquer coisa que nos afaste do silêncio de estar a sós com nós mesmos. Porque é ali, na solidão, que tudo o que você esconde aparece. As inseguranças, os medos, as vozes que você tenta calar. Se essa mensagem falou com você, deixe um comentário dizendo o que aprendeu com a sua solidão. Isso ajuda outras pessoas a encontrarem força também. Deixe o like, se inscreva no canal e continue aqui, porque esse é o espaço de quem está aprendendo a ser inteiro, mesmo sozinho. E quando você se torna inteiro, o mundo deixa de te completar. Ele passa apenas a te acompanhar. E é por isso que tanta gente foge dela. Mas o que poucos percebem é que é exatamente ali, no espaço que você evita, que a sua força nasce. Quem aprende a ficar só, não depende mais de ninguém para se sentir inteiro. Porque entende que a presença mais poderosa que existe é a sua. E quando você atravessa essa fase, algo muda para sempre. Você começa a ver o valor da solitude. A diferença entre estar só e se sentir só. Estar só é físico, mas se sentir só é emocional. Quando você aprende a se bastar, pode estar sozinho e ainda assim sentir plenitude. No começo, ficar só dói. Parece vazio, parece frio. Você sente falta de alguém para preencher, para validar, para confirmar que você ainda é importante. Mas aos poucos, o silêncio começa a mudar de tom. Ele deixa de ser um eco incômodo e passa a ser um espelho. E o que esse espelho mostra nem sempre é bonito, mas é verdadeiro. A solidão te ensina a viver com propósito, a entender que estar só é a chance de se alinhar com o que faz sentido. Quando ninguém te observa, você descobre quem realmente é. E essa é a parte mais linda, perceber que você é mais forte do que imaginava, que sobreviveu a tudo o que achava que não suportaria, que se reergueu sem aplausos, sem plateia, sem testemunhas. E é isso que te torna invencível. Ele te mostra o quanto você terceirizou a sua paz, o quanto esperou que os outros te completassem, o quanto se perdeu tentando ser o que esperavam de você. A solidão é o único lugar onde você para de representar. Ali, não há aplausos, não há plateia, não há aprovação. Só existe você. E quando você aprende a ficar bem nesse espaço, o mundo inteiro muda. E quando você chega nesse ponto, nada mais te desequilibra. Porque o centro está dentro. E ninguém pode tirar isso de você. A solidão deixa de ser um peso e se torna um abrigo. Um lugar onde você se recarrega, se encontra e renasce. Um lugar onde o amor próprio se transforma em força e a força em paz. Você para de buscar amor em quem não sabe amar. Para de correr atrás de quem não quer ficar. Para de implorar por atenção, porque entende que a verdadeira atenção precisa vir de dentro. A solidão te ensina que estar só não é estar vazio, é estar livre. A solidão se torna um estado de presença, não de ausência. Você começa a apreciar o silêncio, a calmaria, a paz de não precisar provar nada. Começa a perceber que a vida é mais leve quando você para de correr atrás e começa a caminhar consigo. Livre das expectativas dos outros, das comparações, das pressões. Livre para se reconectar com o que realmente importa. A solidão é o campo fértil da autoconsciência. É nela que você se descobre, se reconstrói e se fortalece. É nela que você entende que a sua companhia pode ser leve, profunda e suficiente. Então, da próxima vez que sentir solidão, não corra dela. Sente-se com ela. Escute o que ela tem a te dizer, porque ela sempre traz uma mensagem. E quase sempre essa mensagem é: volte para si. O mundo vai tentar te convencer de que estar só é fracasso. Mas essa transformação não acontece rápido. Primeiro vem o desconforto. Você sente falta do barulho, das mensagens, da presença de alguém. Mas o que você sente falta, na verdade, é de distração. E é só quando o barulho cessa que você percebe o quanto estava vivendo anestesiado. Quem aprende a ficar só descobre o poder do foco. O foco em si, no crescimento, na evolução. Sem distrações, sem ruídos, sem mendigar atenção.
Você passa a usar a energia que antes gastava tentando ser aceito para se construir. Passa a ler mais, a meditar, a cuidar do corpo, da mente. O quanto buscava pessoas não por amor, mas por fuga. O quanto evitava o silêncio porque nele a verdade grita. E é essa verdade que, se você tiver coragem de ouvir, te liberta. Porque quem aprende a ficar só, aprende também a não se contentar com metades. Aprende a não aceitar pouco. Aprende que a própria companhia é uma forma de amor. A solidão te mostra o que é essencial. Te obriga a crescer, a se olhar, a se perdoar. Quando você começa a se entender, a se respeitar, você deixa de buscar fora o que só pode encontrar dentro. E isso muda tudo. Muda a forma como você se relaciona, como trabalha, como sonha, porque quem se conhece não se vende por migalhas, não se adapta a qualquer coisa só para não estar só. A solidão ensina discernimento. Você aprende a diferenciar quem soma de quem suga, quem te quer de quem só te usa. E isso não vem de amargura, vem de clareza. É nesse ponto que o medo desaparece. O medo de ser deixado, o medo de ser esquecido, o medo de não ser suficiente. Porque você entende que não precisa de ninguém para te validar. O amor dos outros se torna complemento, não combustível. É nesse processo que nasce a verdadeira independência emocional. A capacidade de estar em paz, mesmo sem ninguém ao lado. A habilidade de não precisar de aprovação, de não se desesperar com a ausência, de não implorar por presença. Você se torna inteiro. E ser inteiro é perigoso, porque o mundo não sabe lidar com quem não precisa. Mas é justamente isso que te torna livre. Livre para escolher quem entra na sua vida não por necessidade, mas por afinidade. Livre para dizer não sem culpa, para se afastar sem medo, para ficar em silêncio sem se sentir pequeno. Passa a investir naquilo que te fortalece. E de repente, percebe que não está mais esperando alguém te salvar. Porque entendeu que o Salvador sempre esteve dentro de você. Aprender a ficar só é uma arte. Uma arte que o mundo desaprendeu, mas que todo sábio pratica. Porque no silêncio da solidão é que se encontra a força que ninguém pode tirar. Os estoicos sabiam disso. Eles entendiam que a verdadeira liberdade começa quando você não depende de nada externo para estar em paz. Quando o seu humor, o seu equilíbrio, a sua felicidade não estão nas mãos de ninguém. E essa é uma das maiores vitórias que alguém pode conquistar. A de não ser refém do que é passageiro. Mas o mundo está errado. Estar só é liberdade, é maturidade, é poder. Quem aprende a ficar só, nunca mais mendiga amor. Nunca mais se perde tentando agradar. Nunca mais depende de ninguém para se sentir inteiro. A solidão, quando compreendida, vira poder. Porque te coloca no centro da sua própria vida. Você deixa de ser coadjuvante e volta a ser protagonista. Então, hoje, abrace o seu silêncio. Aceite o vazio temporário. Ele não é um castigo. É o intervalo entre o que você era e o que está se tornando. Use esse tempo para se fortalecer, para se reconectar, para se reconstruir. Porque quando você aprender a ficar bem sozinho, vai perceber. Nunca mais vai aceitar o que te diminui. Deixa de ser arrastado pelos ventos dos outros e passa a seguir a sua direção. E a ironia é que quando você aprende a ficar só, atrai conexões mais verdadeiras. Porque você não busca mais por carência, busca por sintonia. Você não aceita qualquer presença, escolhe a que soma. E isso muda o padrão dos seus relacionamentos. Você deixa de aceitar o mínimo e começa a exigir o máximo, não dos outros, mas de si mesmo. Mas não se engane. Aprender a ficar só não é se isolar. Não é fechar o coração, nem rejeitar o amor. É apenas deixar de depender. É entender que o amor deve ser partilha, não refúgio. Que companhia deve ser escolha, não fuga. Que estar junto é bonito, mas estar bem sozinho é essencial. Quando você se encontra em si, o amor se torna leve, porque ele deixa de ser necessidade e passa a ser abundância. Você passa a amar sem medo de perder, porque entende que nada pode te faltar enquanto você se tem. Talvez hoje você esteja vivendo uma fase de solidão profunda. Talvez tenha perdido alguém, se afastado de amizades, encerrado ciclos. E isso dói, eu sei. Mas talvez essa dor não seja um castigo, seja um chamado. Um chamado para voltar para casa, para dentro. Para lembrar quem você era antes de tentar agradar o mundo.
para reconstruir a sua base, o seu centro. Porque toda reconstrução começa assim, em silêncio, em solidão, em profundidade. É ali que o caos se transforma em clareza. E quando o amor é complemento, ele flui. Deixa de ser cobrança, vira escolha. Você passa a atrair quem está no mesmo nível de consciência, e não quem está buscando se preencher. E isso muda tudo, porque quando você não precisa, você escolhe melhor.